Hoje nós vamos falar sobre uma estrutura que muito pouca gente se lembra, né? Mas que é muito importante para o nosso embelezamento, inclusive hoje com uma maior aderência até do público masculino. Do que é essa estrutura, ou qual é essa estrutura que a gente tem interesse em trazer para vocês? O que é que nós podemos fazer em termos de rejuvenescimento e quais são as alterações que ela vai sofrendo com o passar do tempo? O lóbulo da orelha. A nossa orelha, quando nós somos muito jovens, ela tem uma viscoelasticidade, ela tem uma curvatura extremamente semilunar. Ela, claro, em determinados povos, por uma característica étnica, ela pode ser maior ou menor, ser mais alongada ou menos alongada, mas de qualquer maneira, é uma estrutura que hoje nós usamos em cada vez mais para sempre usarmos brincos, né? E a gente sabe que hoje as pessoas gostam de usar muitas vezes no mesmo lóbulo mais de um brinco, fazendo um orifício, dois, três orifícios, o que vai trazendo um peso com o passar dos anos, com o passar do tempo e pelo próprio envelhecimento da estrutura, que ela é composta do quê? De pele, então a epiderme, de derme, que é a matriz extracelular, onde eu tenho o ácido hialurônico, onde eu tenho as fibras de colágeno, e um pouco mais acima, onde eu tenho a cartilagem. Só que na região do lóbulo eu não tenho cartilagem, eu só tenho realmente a parte gordurosa, eu tenho o coxim gorduroso, eu tenho a parte dérmica, rica em colágeno, em elastina, em ácido hialurônico, e a epiderme. Com o passar do tempo, pela questão do peso da própria gravidade, nós vamos tendo o derretimento não só da face, mas de todas as estruturas, inclusive do lóbulo da orelha, que vai ficando maior, vai ficando realmente um pouco mais alongado, e muitas vezes isso traz o paciente ao consultório com uma queixa primária ou secundária, ou que a gente identifica ao fazer o exame, ou muitas vezes o que ocorre é que o paciente nos procura para fazer a correção do orifício, ou seja, do furinho do brinco, que está cada vez mais alargado. Então, muitas vezes nós observamos que não só o primeiro furo, mas o segundo furo, até o terceiro furo, não importa quantos tenham, ele vai, na verdade, sofrendo um processo de distensão vertical, horizontal, e nós conseguimos, até por vezes, dependendo do tamanho do brinco, fazer com que esse brinco ele transpasse de um lado para o outro. Algumas vezes ocorre a ruptura, ou seja, um processo de dissecção, um processo de fissura, onde a orelha se abre em duas, porque a pele fica tão fina, a pele fica tão delgada, que ocorre um processo onde existe realmente o primeiro alargamento e depois uma dissecção completa com a orelha se separando em duas. Como é que a gente faz isso? Existe uma técnica muito simples, uma técnica que na verdade nós fazemos em consultório, com um bloqueio de anestesia local, 100% indolor, onde através de micropunches, os punches eles são como se fossem pequenas esferas circulares, onde nós medimos o tamanho desse orifício, fazemos a remoção desse orifício, tanto na parte anterior quanto na parte posterior da orelha, e com isso nós fazemos na verdade, a correção da estrutura com 2 ou 3 pontinhos, tanto na parte anterior quanto na parte posterior, e depois de 10 dias nós fazemos a remoção desses pontos. Não há formação de cicatriz, não existe uma formação de uma tendência a ter um processo de formação de queloide nessa orelha,
E ao mesmo tempo, quando eu quero diminuir um pouco esse alongamento que está verticalizado, nós fazemos um pouco maior do que o orifício para a gente, na verdade, tensionar a pele. E o que é muito interessante que a gente faça posteriormente? Que a gente faça os preenchimentos, que cada vez nós fazemos mais para o rejuvenescimento desta área tão importante e para a sustentação posterior dos brincos que nós usamos, que por vezes são mais pesados. Ao longo dos anos, isso vai trazendo, como eu disse, uma desestruturação de todo o tecido conectivo local. Então, nós fazemos o preenchimento com ácido hialurônico. O preenchimento com ácido hialurônico deve ter uma reologia. O que é uma reologia? Reologia é aquilo que a gente vai medir da cross-linkagem, o quanto esse ácido vai durar quando ele é aplicado, o quanto ele é moldável, o quanto ele é resistente, qual é a viscoelasticidade que ele vai promover no local, para que ele consiga reestruturar toda essa área, deixando a região mais fofa, ou seja, a região mais com uma harmonia em termos de estrutura semilunar, novamente, arredondada, que propicie com que eu consiga refazer este novo orifício, esse novo furo, de uma maneira adequada, tendo naquela região material suficiente para que eu possa colocar novamente um brinco. Ou muitas vezes eu não preciso nem ter esse orifício alargado, mas tenho uma orelha muito fina, tenho uma orelha muito delgada e quero deixar esse, vamos dizer, esse lóbulo mais encurtado, mais arredondado, esse lóbulo mais proporcional, tanto à questão da orelha como um todo, ou seja, da região toda auricular externa, como em relação ao meu rosto. Então, é um ponto em questão que a gente deve observar e que cada vez mais a gente realiza em consultório com um procedimento ambulatorial que o paciente vai embora para casa sem nenhum tipo de downtime, podendo fazer todas as atividades que ele faz normalmente.